Olá, estamos começando o Conta Mais, seu programa de finanças, economia e investimentos aqui na RCTV. No programa de hoje vamos dar um balanço geral de 2014 e dar algumas perspectivas econômicas, financeiras para 2015. E para isso estamos recebendo o Rodrigo Guedes, ele que é sócio da CIR Investimentos. Então logo depois da vinheta voltamos com a entrevista, hein? Até já! De volta com Conta Mais, hoje recebendo o Rodrigo Guedes. Rodrigo, muito obrigado por sua presença, é uma honra, satisfação te rever e te entrevistar novamente. Estamos sempre disponíveis para o seu programa, Rodrigo, do programa Conta Mais, e sempre que formos solicitados estaremos aqui presentes, que é sempre bom compartilhar conhecimento com todo esse público aqui, telespectadores. Beleza. Rodrigo, na semana passada, a última edição da Veja de 2014 falava dos micos de 2014, É uma pena a gente ter que falar disso aí, Mas, tirando todos esses problemas políticos que ocorreram, como é que a XP, avalia, qual o balanço que a XP faz de 2014? Com eleições, Copa do Mundo, com um comércio que não foi assim tão, vendas que foram baixas, Como é que você avalia o ano de 2014? O ano de 2014 teve esse fato aí, foi um ano um pouco que perdido. Tivemos as eleições, tivemos uma eleição que foi bastante tumultuada, bem antes das eleições já vínhamos comentando, o Brasil praticamente para por causa das eleições. Teve a Copa do Mundo, que por si só o Brasil já para, e sendo no Brasil, foi aí que parou de verdade, e foi um ano que o Brasil não cresceu. Foi um ano que vemos todos os nossos países vizinhos aqui da América Latina crescendo, cresceu todos os países, com exceção da Venezuela. Os Estados Unidos cresce bastante também, China, Ásia, todo mundo crescendo, ficamos apenas nós aqui no Brasil e alguns países europeus. Foi um ano assim, foi complicado para a economia. Hoje vemos aí que algo que devia ser feito há muito tempo foi feito agora no final do governo, que foi tirar o Guido Mantega para entrar o Joaquim Levy, que é uma pessoa competente que devia ter entrado há mais tempo. Ele já trabalhou inclusive no próprio governo do PT, na época de Lula, que junto com o Palocci, ele era o que seguia Palocci, que fez aquele período bom da economia que vivemos no início do governo. E teve depois o Guido Mantega que tinha uma outra visão em relação aos investimentos. A economia como um todo, e que infelizmente por causa do excesso de tempo que passou com fazendo essa política econômica, vamos sofrer bastante agora em 2015, vai ter um arroxo, vai ser necessário um arroxo, que o Brasil está tendo déficit, não podemos ter déficit, tem que ter superávit, até para honrar compromissos e poder o governo poder investir. Exatamente, quer dizer, então, na sua avaliação, 2014 foi um ano perdido, a princípio para investimentos, para crescimento no Brasil. Para investimentos, nem tanto, porque teria que se adequar aos investimentos, mas em termos econômicos, a parte produtiva do Brasil realmente foi um ano complicado. E 2015, como é que você vê 2015, a chegada do Joaquim Levy, como você disse, um ano de ajuste fiscal, um ano que, obviamente, para gerar um superávit prometido aí de cerca de 2%, é preciso que você aumente a arrecadação, É preciso que se diminua gastos, mas a gente vinha conversando aqui antes do programa, parece que gastos não serão tão diminuídos assim, Como é que você avalia 2015 em relação à política fiscal, primeiramente? A política fiscal, infelizmente, vamos passar por um arroxo, vai ter aumento de impostos, provavelmente vai voltar a CPMF, vai voltar o CID, ou seja, vai subir mais uma vez o preço do combustível. E, assim, talvez não seria o necessário aumentar imposto, já que nossa carga tributária talvez seja, se não for, é uma das maiores do mundo. Mas como o governo gasta bem mais do que arrecada e gasta mal, temos que elevar os impostos para poder honrar nossos compromissos.
E Rodrigo, o fato da gente gastar mal, né? O governo gastar mal, o fato de a gente vir com o PIB beirando zero, né? Tendo que fazer algumas manobras contábeis, né? Para gerar um superávit, né? E não infringir a lei da responsabilidade fiscal, né? Como é que isso aí é visto pelas agências de risco, né? A gente ouviu falar lá no finalzinho de 2014 que havia chance do Brasil perder o grau de investimento, né? Essa chance ainda existe? E primeiro, o que é o grau? Explica para o pessoal de casa o que é o grau de investimento, né? Grau de investimento é um estudo de algumas agências de classificação de risco que estuda o grau de risco de se investir no país. O Brasil, depois do Plano Real, que veio consolidando, teve a parte do Plano Real, que deu estabilidade da moeda, teve a parte toda contábil, as leis de gasto, de orçamento, foi um tempo ganhou no final de 2007 o grau de investimento, e com isso o Brasil consegue investimentos. Existem países, até fundos de investimento, que só podem investir no país que tenha grau de investimento, que significa que o risco é menor de um calote, de eventual calote, de eventual política de governo. E nós conseguimos, a duros esforços, conseguir esse grau de investimento. Hoje ainda não perdemos por causa da nomeação do Joaquim Levy, e eles estão todos analisando o que é que o Joaquim Levy vai fazer. Não por ele, porque ele é uma pessoa extremamente capacitada. Talvez não tenhamos nenhuma pessoa melhor do que ele para estar no lugar. O que todo mundo se indaga é o seguinte: ele vai ter autonomia ou não vai ter autonomia para exercer a função do Ministério? Onde todo mundo está se indagando é isso. Provavelmente em março, abril, até lá vão esperar, as medidas vão ser tomadas para ver se continuaremos ou não com o grau de investimento. Isso, então a perda do grau de investimento é maléfica para o Brasil e maléfico para o governo, né? Porque de repente ele não consegue mais captar, né? Vender seus títulos de dívida nesse mercado internacional, né? Deve subir mais ainda, caso aconteça, vai subir mais ainda os juros no Brasil para ficar mais atrativo, para poder o pessoal, tendo um certo risco, colocar dinheiro aqui no Brasil. Então, vamos lá, já que você falou em juros aí. Normalmente os juros, taxa Selic, sobem, né, por motivos variados, mas principalmente para contenção de inflação e para atração de investimentos, né, externos. Então, você acha que essa curva de crescimento da taxa de juros, né, ainda vai continuar, né, por mais um pouco? Até quanto, né? E você acha que o fato da Rússia, né, ter aumentado de forma assustadora, né, sua taxa de juro básica da economia, se isso aí também vai influenciar, por sermos mais ou menos parecidos, todos BRICS, né, todos emergentes, você acha que isso aí vai influenciar também essa curva da taxa de juros no Brasil? O mercado estava esperando, os grandes players do mercado estavam esperando que viesse até 12,5% ao ano. Que aqui no Brasil? Aqui no Brasil. Que seria mais meio e depois a outra de 0,25% e parar. Depois desse aumento da Rússia, o que é que acontece? Está todo mundo se indagando se vai ter que subir mais. Porque tudo é taxa de retorno. Na hora que a Rússia sobe os juros lá, passa a ser mais atrativa do que nós aqui no Brasil. E vai acontecer esse cenário. Talvez possamos passar dos 12,5% ao ano ainda em 2015. Quer dizer, para o pessoal de casa entender direitinho, um investidor associa um risco ao país, no caso do Brasil, Rússia, né? E para correr esse risco, ele pede um spread, ele pede um prêmio por risco, que ele soma a um risco, assim, a um prêmio risco zero que é Estados Unidos, né? Então, quanto mais arriscado é o país, a princípio, maior taxa de juros, né? Para você atrair esses investimentos. Muito bom. Então, o fato da Rússia ter aumentado demais a taxa de juros significa que há uma percepção de risco na Rússia,
né? Mas mesmo assim, o investidor ainda vai ser puxado para lá, porque esses 17%, se eu não me engano, né? Exato. Ainda são mais atrativos do que os 12 ou 11 em alguma coisa aqui no Brasil? O Brasil ainda tem mais confiança do que a Rússia. A Rússia está passando por aquela crise junto com a Ucrânia, aquela quase guerra, né? Junto com a Ucrânia, e a Rússia depende praticamente do petróleo. E o petróleo caiu bastante nos últimos tempos. Tivemos o petróleo acima nos recordes, há alguns anos atrás, quase $150. Hoje estamos com o petróleo abaixo de $60. Isso para a Rússia é muito ruim. É uma receita muito grande que é perdida pela Rússia, e ainda mais num período de quase guerra, essa confusão com a Ucrânia, que está tendo até um certo boicote lá da União Europeia, dos Estados Unidos, junto com a Rússia. E assim, lá realmente é muito mais arriscado do que nós aqui no Brasil. Nós dependemos muito do petróleo também, dependemos do minério de ferro, que também caiu muito, mas temos uma agricultura ainda muito forte, no soja, temos um mercado interno também bastante desenvolvido, que assim ficamos até mais atrativos. E o brasileiro assim gosta de pagar imposto. É um país que não reclama, apesar das altas cargas tributárias e pouco retorno que o governo nos dá, seja de segurança, saúde ou educação. Nós temos, o governo aumenta imposto e nós ficamos não satisfeitos, mas também não aceita, né? Aceita, né? Exatamente. Então vamos fazer o seguinte, vamos fazer um rápido break, Rodrigo. A gente volta falando de petróleo, mais uma vez, de minério, de dólar, de PIB, de inflação, tá ok? Tá. Então, você de casa, fica aí que logo depois do break a gente volta com a entrevista. Até já!